Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre Anna Karenina, do Tolstói. Terminei de ler. É um livro muito bom, eu gostei muito, mas não amei. Vou ser sincera, tem algumas coisas que eu não gostei. Em vários pontos eu achei a narrativa um pouquinho monótona, um pouco enfadonha. É um livro bem longo, um romance bem longo. E muitas das vezes eu perdi um pouco o ritmo. Mas então, vamos lá conversar sobre esse calhamaço. Então, Anna Karenina, na verdade, são dois protagonistas. Às vezes por causa do título, ou até mesmo nos filmes, nas resenhas, o segundo protagonista, que é o Lievin, não é tão importante. Ele fica um pouco esquecido no churrasco. Quando a gente tem na Ana uma personagem que, ao meu ver, ela peca pelo excesso de ação, ela não consegue raciocinar, internalizar aquilo que ela está sentindo para tomar uma decisão. No Levin, ou Lievin, acho que é Lievin que fala. No Lievin a gente tem um raciocínio em excesso. Ele pensa, questiona tudo o tempo inteiro, tanto que às vezes no grupo da leitura conjunta, muita gente não gostou dele por causa disso, porque ele pensa demais, nada nunca tá bom para ele tá sempre se perguntando por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, será que isso é certo, será que isso é errado? Então, às vezes, um pouquinho cansa esse excesso de pensamento dele. Mas, no caso da Ana, né, voltando à personagem da Ana, ela foi uma personagem que me despertou muitos sentimentos conflitantes. A princípio, eu tive pena dela, porque era perceptível que ela vivia num casamento infeliz. O marido dela era um homem difícil, ele não demonstrava muitas emoções, só pensava no trabalho, era um homem frio e era perceptível que ela sentia falta desse carinho, desse calor que ela não encontrava no marido. Inclusive, a Ana, ela me lembra muito uma personagem de um conto, de um dos contos presentes no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que é o conto Os Sapatinhos Vermelhos, que é de uma órfã que o bem mais precioso que ela tinha eram os sapatinhos vermelhos feitos por ela mesma. Ela era muito pobre, só que para ela, esses sapatinhos que ela conseguiu fabricar eram o seu maior tesouro. E quando ela foi adotada por uma idosa muito rica, essa preciosidade que ela tinha é retirado dela. Ela troca o que ela era, porque os sapatinhos vermelhos, eles representavam a essência verdadeira dela, sua criatividade, a sua individualidade. Ela troca isso por segurança. Então, esses sapatinhos que ela tinha são retirados da sua posse, eles são queimados, e a partir daí ela vive uma vida apática. Ela tinha que seguir as regras ditadas por essa senhora, ou seja, ela trocou a essência dela, a sua própria individualidade, o que ela era, por segurança material. E a partir daí, ela vive uma vida apática, triste. E quando ela tem a oportunidade de tentar reaver aquilo que ela perdeu, no conto ela adquire outros sapatinhos vermelhos, só que esses são amaldiçoados. Então ela calça esses sapatos amaldiçoados e não consegue parar de dançar, até ser levada à sua própria destruição. Esses sapatos vermelhos amaldiçoados representam tudo
que ela tentou tudo que a gente tenta fazer para recuperar algo que foi perdido, só que a gente tenta da forma errada. Isso pode representar bebidas, drogas, relacionamentos ruins, que foi o caso da Ana. Ao meu ver, a Ana já perdeu os seus sapatos vermelhos quando ela se casou, porque era um casamento infeliz para ela. Ela vivia por aparências. Na verdade, a maioria dos personagens do livro só vivem de aparência. São pessoas assim horríveis, falsas, hipócritas. Então ela vendeu os seus sapatinhos quando ela se casou com o marido, que não era, de certa forma, o homem ideal para ela. E ela calçou esses sapatos amaldiçoados quando ela se envolveu com Vronsky, na tentativa de reaver essa parte que foi perdida, essa coisa vermelha, dessa chama de vida. Ela achou que esse relacionamento dela com o Vronsky traria isso de volta para ela. E é o que acontece o contrário. Conforme a gente vai avançando na leitura, a gente vai percebendo que ela só vai se destruindo mais e mais. Tanto que o relacionamento dela com o Vronsky começa a se deteriorar. A partir do momento que ela assume o caso que ela tinha com ele, você percebe que as coisas pioraram, foram só para ela. Tanto que ela ficava isolada, ela foi isolada do grupo, da sociedade, ninguém queria saber mais de ter contato com ela. E o Vronsky ele continuava saindo normalmente, ele frequentava os círculos sociais sem problemas, mas no caso dela, se ela saísse para algum lugar, as pessoas já seguiam ela com o olhar. Então, assim, você percebe que ela calçou os sapatos amaldiçoados e, spoiler, gente, eu esqueci de avisar, peço desculpas, mas eu vou dar spoiler do que acontece com ela no final, então se você não quiser, talvez pule um pouquinho do vídeo. Mas ela, como a menina do conto Os Sapatinhos Vermelhos, ela calçou os sapatos e não conseguiu parar de dançar até que ela se autodestrói em um suicídio. Então, assim, eu não consegui parar de pensar nesse conto quando eu comecei a ler essa história, a conhecer a história da Ana. Não consegui parar de pensar, faz muito sentido para mim. Então, assim, é uma personagem difícil, porque, como eu falei, ao mesmo tempo que eu senti muita raiva dela pelo que ela fez com o marido, com o filho, que ela também foi uma pessoa muito egoísta, ela não pensou, de certa forma, no próprio filho mesmo, que foi o que mais sofreu com essa situação. O marido dela também, a princípio, que eu tive um rancinho dele também. Eu senti empatia por ele, porque mesmo com a forma que ela tratou ele tentou perdoar, ele tentou ajudar ela. Na fase que ela ficou doente, ele estava disposto a tentar de novo, a protegê-la mesmo, e ela não quis. Ela continuou seguindo na dança com sapatos amaldiçoados. Porque a princípio, ele ofereceu o divórcio para ela, e ela não quis. Até que ele foi influenciado por uma outra pessoa também a não conceder para ela o divórcio quando a situação já estava assim, bem difícil para ela. Ela foi isolada do grupo social, ela entra em depressão por causa desse isolamento, e aí é que eu falo do caso do Vronsky, que, de certa forma, gente, ele não estava nem aí, porque se ele realmente amasse ela, como ele dizia amar, que é o que mais tem aqui nesse livro, gente, pessoas que dizem que são capazes de amar muito, que amam demais, são as pessoas que tomam as atitudes mais egoístas possíveis. Então, que amor é esse?
O Vronsky, se ele realmente amasse ela primeiro, ele não teria colocado ela na situação em que ela se encontrou. Ele teria deixado ela em paz. Porque o que de bom poderia vir disso naquela época? Então, se ele realmente amasse ela, ele teria deixado ela seguir a vida dela e talvez ela encontrasse uma forma de recuperar essa essência dela que foi perdida. Talvez ela conseguisse ali se encaixar com o marido. Mas ele foi até o fim. Ele queria para ele, para mim, conquistar a Ana foi uma disputa de ego. Então, ele foi lá e pegou. Porque se ele realmente amasse ela, gente, ele não sairia para as rodas da sociedade com ela sozinha em casa, depressiva, rejeitada. Entende? Ele não seria essa pessoa. E ele continuou fazendo. Ela foi se tornando uma pessoa cada vez mais amarga, paranoica, triste, devido a essa rejeição. Ela perdeu tudo. Ela realmente pegou os sapatos e não conseguiu parar de dançar. Até que a única saída que ela viu foi o suicídio, como uma forma também de vingança desse amor que ela tinha pelo Vronsky. E de fato, eu acredito que ela condenou ele a uma vida de sofrimento, a ter na consciência o peso, essa responsabilidade de talvez ter levado alguém a acabar com a própria vida. Paralelo a toda essa ação desenfreada, a essa impulsividade, a gente tem o Lievin, que é um personagem que às vezes ele pode irritar um pouquinho, porque ele é muito pensativo, ele pensa. Tem muito do Tolstói nesse personagem, grande parte dos questionamentos sobre fé, tem muita coisa aqui também sobre política da época, sobre a relação com os mujiks. Então tem muito do Tolstói no personagem Lievin. Lievin era um senhor de terras, ele morava no interior e tudo ele tinha que pensar, em refletir. Mas eu gosto do Lievin justamente por isso. Às vezes a gente tem que pensar para chegar a uma conclusão exata. E o final dele foi lindo, apesar de eu ter esperado um pouco mais, dele finalmente entender que você não precisa ter resposta para tudo, que você nunca vai ter resposta para tudo. Um dos pontos que eu também gostei muito da obra é que o Tolstói, ele retrata a realidade da Ana, né, que foram as consequências das ações que ela teve, que não dá para eu agir de um jeito e esperar outra consequência. Não dá para eu agir de uma forma ruim e esperar uma consequência boa. Não vai acontecer. Infelizmente, a Ana colheu o que ela plantou. Não só ela, como o Vronsky também colheram o que plantaram. Então aqui é a realidade, não é romantizado. Até mesmo o casamento o relacionamento real, conjugal. Ele retratou aqui da forma mais realista possível. Quando o Lievin casou com a Kitty, ele mesmo achava que os problemas dele tinham acabado, que ia ser tudo às mil maravilhas, e a gente sabe que não funciona desse jeito. Então eles tinham brigas, tinham desafetos, tinha ciúme, tinha discussões, infelicidades. Então ele retratou a vida conjugal como ela é. Não é um mar de flores. Ele não romancia nada. É um livro realista. Então é por isso que eu gostei mais, gente, do arco do Lievin. Eu gostei muito mais do núcleo, né? Do núcleo Liev, Kitty, a família dela. A Kitty foi uma personagem que me surpreendeu muito com o quanto ela amadureceu durante a história. A princípio, no início do romance, ela me torrava a paciência, mas é perceptível o quanto ela fez esse caminho de amadurecimento.
Então foi uma personagem para mim também muito, muito especial, muito rica. Então eu gostei. O núcleo do Lieven para mim foi o melhor. Mas em algumas partes, desculpa ali, mas eu achei um pouco enfadonho. Mas é aquilo, pelo excesso de pensamento, às vezes cansa. Então ele arrastava a gente para aqueles monólogos internos e aquilo ali. Não sei se é aquilo ali. Então às vezes pode ficar um pouquinho enfadonho. Sobre o Oblonsky. Esse para mim, gente, é o personagem mais um dos, né? Porque tem muitos. Um dos personagens mais que eu mais odiei na história. Mas o Oblonsky, ele representa tudo o que esse livro se propôs a explanar. A hipocrisia das pessoas. O Oblonsky era casado com a irmã da Kitty, a mulher que veio a ser a esposa do Liev. E ele traía a esposa, gastava dinheiro que era dela usar com os filhos, que eles tinham muitos filhos, deixava a mulher em situação assim de dificuldade para conseguir manter os filhos. Ela vivia endividada, com poucas coisas, tentando sobreviver aos caprichos que o marido se propunha. E mais, ele achava que ele estava certo, porque como ele era um apaixonado pela vida, ele tinha que amar, e a esposa dele, palavras dele mesmo, tinha acabado a beleza. Então ele tinha que procurar outra pessoa, tinha que procurar fora de casa, como se a culpa disso não fosse dele. Então, gente, é um personagem detestável. Às vezes ele pode ser ele era engraçado, trazia um humor para a narrativa, mas nem isso me permitiu esquecer a pessoa que ele era. Tem uma cena aqui que a esposa dele vai pedir ele um dinheiro para ir comprar um casaco de frio para um dos filhos. Ele vira para ela e fala assim: "Ah, você pode ir lá e falar que depois eu pago", porque ele ia gastar o dinheiro comprando um presente para uma outra mulher. Então, assim, é um personagem detestável. Eu odiei ele. E eu realmente, no final da história, eu queria que ele também tivesse a sua carga de realidade. Que ele realmente se lascasse. Eu li toda a história, um ranço desse personagem, gente. Um personagem assim. Quando ele aparecia, eu tinha que respirar fundo para terminar, porque é perceptível o quanto a esposa dele sofria com isso, com essa indiferença. E naquela época, ela tinha que aguentar. Ela não podia fazer nada. Então, assim, demonstra totalmente a hipocrisia das pessoas desse livro. São cristãos que traem seus maridos, que traem suas esposas e acham correto. O problema da Ana aqui não foi dela ter um amante, foi dela ter assumido isso publicamente, né? Sem fazer escondido e sem estar divorciada. Foi esse o problema. Não era o problema não era ela ter um amante. Tanto que no início todo mundo, é isso mesmo. Mas depois essas mesmas pessoas que tinham essa mesma índole foram as pessoas que a isolaram, que falavam dela nas rodinhas de amigos. O próprio Oblonsky disse para o Lievin que se ele quisesse procurar outra pessoa para se divertir, ele estaria certo, estaria no direito. Então, gente, é uma hipocrisia sem tamanho. E é muito o que acontece também nos dias de hoje. Vamos ser sinceros, não é mesmo? Então, assim, um tema que foi escrito há muito tempo, mas também que é bastante atual. Então, assim, no final eu realmente queria que o Oblonsky tivesse lascado, tivesse pagado, de certa forma, por todo o sofrimento que ele propôs para a esposa, que ele fez a esposa passar. Então eu senti falta disso.
No final, eu também queria que o Tolstói tivesse colocado mais um ponto de vista para o marido da Ana sobre como ele se sentiu quando tudo terminou. Porque ele, no início da história, eu realmente tive uma certa raiva, uma antipatia dele, pela forma como ele tratava a Ana, o filho, com uma certa indiferença, mas isso foi mudando. O Tolstói consegue fazer o leitor sentir empatia por ele, porque realmente a Ana tratou ele de uma forma muito desrespeitosa, muito má. E ele não conseguia falar. Ele, devido também à criação que ele teve, a esse congelamento emocional, ele não conseguia expor. Tanto é que em vários momentos ele pensou, ensaiou para falar uma coisa e na hora disse outra, ou então ele calava. E no final ele queria perdoar a Ana, ele queria ajudá-la, mas ela não quis. E depois também ele acabou seguindo muito a influência de uma outra mulher. Se eu não me engano, o nome dela era Lídia, Condessa Lídia. Mas era outra também que se sentia no direito de julgar a Ana, mas ela também não era flor que se cheira. Então, a questão desse livro é o que reina realmente é a hipocrisia. É uma história sobre hipocrisia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem uma chance para esse livro. Não se assustem com o tamanho. Vão lendo devagar, aos pouquinhos. Foi uma experiência muito boa. Meu primeiro calhamaço russo que eu consegui finalizar. Até então eu só tinha lido novelas do Tolstói, como A Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch. Então, orgulho ter terminado esse livro. Eu quero reler ele quando eu for mais velha, quem sabe eu tenha outras percepções do que as que eu tive agora. Então, eu quero mais pra frente, quando eu estiver mais velha, reler para ver o que eu penso da obra. Mas vale muito a pena. Tenha paciência, às vezes se você achar um pouquinho entediante, você vai intercalando com uma outra leitura, mas deem uma chance para conhecer essa história, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.